Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa 19ª aula de História, online, estudando em casa. Acompanhe comigo a leitura do livro. Abra seu livro na página 98, capítulo 2, Independências na América do Sul. Assim como na América Central e no México, os processos de independência nas colônias espanholas da América do Sul foram liderados pelas elites locais, cujos interesses passaram a colidir com os interesses da metrópole. A independência da Venezuela e a de Nova Granada. O processo de independência do vice-reino de Nova Granada e da Capitania-Geral da Venezuela foi liderado pela elite econômica local. Para essa elite, a dominação espanhola significava um impedimento para a conquista de mercados consumidores nos Estados Unidos, no Caribe e na Europa. Sem a interferência da Espanha e contando com uma posição geográfica estratégica, os comerciantes de Nova Granada e de Venezuela poderiam atuar diretamente nesses mercados. Em 1810, em meio à crise do governo espanhol, formaram-se em várias cidades de Nova Granada e da Venezuela juntas governativas compostas de pessoas influentes que passaram a responder pelo poder político nessas localidades. Os integrantes dessas juntas não reconheciam a autoridade de José Bonaparte e se negavam a obedecer ao governo espanhol enquanto este estivesse nas mãos do francês. Lembrando que Venezuela e Nova Granada, eles tinham quebrado o pacto colonial e por isso que José Bonaparte estava no comando. Então, isso não estava mais sendo satisfatório. E eles não reconheciam mais a autoridade de José Bonaparte e se negaram a obedecer ao novo governo espanhol, enquanto este estivesse nas mãos dos franceses. O processo de independência na região foi impulsionado por uma crise de legitimidade do governo da metrópole. Em 1811, a Junta de Caracas, capital da capitania, proclamou a independência da Venezuela. As forças da metrópole reagiram com bastante violência, dando início a um período de intensos conflitos armados. As forças a favor da independência foram mais tarde chamadas de patriotas e tinham Simão Bolívar como principal liderança. Aqui na imagem você vê o jovem colombiano enfeita com flores a estátua de Simão Bolívar, em Bogotá. Simão Bolívar nasceu em Caracas, em importante família de proprietários rurais. Viajou pela Europa e, em contato com os ideais iluministas, passou a gestar o sonho de ver sua pátria tornar-se independente da Espanha. Além de idealizar a integração hispano-americana, voltou à América para se engajar nas lutas de independência e tornou-se um dos maiores líderes do processo de emancipação desse continente. Lembrando que o desejo de emancipação que começou a se propagar na Venezuela, ele trazia consigo não só o desejo de uma emancipação política, mas também um desejo de liberdade cultural e de uma identidade própria. Continuando. A Gran Colômbia. Nascida em uma família abastada, Simão Bolívar teve uma educação de inspiração liberal. Ele defendia, além da independência, a unificação das colônias espanholas após a conquista da autonomia. Acreditava na república como forma de governo, mas não defendia a participação popular ou mudanças estruturais na sociedade. Para colocar esse plano em prática, ele contou com esforços de indígenas, negros escravizados e mestiços em seu exército. Após anos de luta, em 1819, o exército bolivariano venceu a Batalha de Boyaca contra os realistas, partidários do rei da Espanha.
e Bolívar proclamou a independência do vice-reino e passou a ser chamado Gran Colômbia. Tornou-se então presidente do novo país. Em 1821, a Venezuela foi incorporada à Gran Colômbia. Bolívar sonhava que todas as ex-colônias da América Hispânica pudessem formar uma só nação, mas esse projeto encontrou forte oposição de grande parte das elites locais. Em 1830, a Gran Colômbia foi dissolvida e dividida nos atuais países Colômbia. Até então, 1903, também abrangendo Panamá. Colômbia, os atuais países que se formou a Gran Colômbia foi dissolvida. E hoje temos Colômbia, Venezuela e Equador. Nos novos estados criados, a divisão política e ideológica entre liberais e conservadores deu o tom de organização das novas repúblicas. Na Colômbia, por exemplo, os liberais assumiram o poder em 1849, após longa temporada sob o domínio dos conservadores. Nesse período, aboliram a escravidão em 1851. Eles aboliram a escravidão e passaram a restringir a atuação da Igreja Católica, que era tradicional aliada dos conservadores colombianos. A tensão entre os grupos desencadeou guerras civis e períodos de acentuada violência. Na década de 1870, os conservadores voltaram ao poder e reverteram várias medidas adotadas durante a República Liberal. E que nós temos R. Weber-Zahn, desfile da vitória de Simão Bolívar em Caracas. Aqui essa imagem representando o desfile de Simão quando ele conquistou a liberdade. Vamos aqui. Hugo Chávez, otimista e anti-americano. E o pragmático e ambíguo Simão Bolívar. Vamos à leitura aqui de um texto. Esse texto é de Maria Lígia Coelho Prado. Ouçam com atenção, é bastante interessante. Há uma imensa distância entre o ícone otimista e anti-americano construído por Hugo Chávez e o Simão Bolívar histórico, pragmático e ambíguo que viveu no século XIX. Veja aspectos dessa diferença no trecho a seguir. Bolívar deixou muitos escritos sobre temas políticos diversos, carregados de ideias que variaram conforme os problemas e as dificuldades do momento histórico. O regime chavista, para efeito de propaganda, se apropriou de certas frases e excertos de Bolívar, transformando-os em lemas da liberdade, enquanto silenciava sobre afirmações mais polêmicas. Bolívar era um liberal e, como tal, defendia a necessidade da manutenção da ordem como garantidora da segurança social e acreditava na legitimidade da propriedade privada como base de organização da sociedade. Por outro lado, Bolívar plantou uma ideia que permanece atual. Ele lançou a possibilidade de construção de uma unidade latino-americana e esse sonho ganhou novas roupagens com o passar das gerações. Enfim, entre o Bolívar apresentado por Chávez, otimista, coerente, defensor da liberdade, da democracia e das causas sociais e precursor do anti-imperialismo, e o Bolívar histórico, pragmático, controverso, ambíguo e até mesmo contraditório, existe notável distância. Terminada a sua atividade, envie para o meu WhatsApp, não esqueça de copiar tudo de caneta. Essas atividades garantirão a sua aprendizagem e as suas notas. Não esqueça de responder toda a atividade. Se for necessário, leia novamente os textos e responda todos os questionamentos que irei colocar no grupo. Mais uma vez eu finalizo, estudando em casa.